Bom, boa dia, bom dia, boa tarde Ou boa ou noite. boa noite, depende da hora que a turma aí vai estar acompanhando o nosso podcast Fala Tel Esportes. E hoje eu tô aqui com algumas lendas das montanhas aí. Tô com Paty Maria, Thiago Rocha e o coach Thiago Aguiar, que a gente vai falar muito aí sobre a transição da corrida de rua para a corrida de montanha, para o trail run, né, para as ultras maratonas. E eu sou o Leandro Bittencourt, sou um dos treinadores da Teo Esportes e também já corri montanha, hein? Então, Ô, Leandro, você começou. já corri. Não, você foi o responsável de iniciar o Trail Run até o esporte. Aí Você, anota isso esque... daí, viu, você galera? esqueceu disso. Anota isso aí, vocês não sabiam Você dessa não. esqueceu Nossa, disso. isso aí foi um dado muito Pois importante. é, então eu Primeira tenho vez muita. assim, quem não conhece, né? A gente treina nas trilhas do Retiro, né? Das Pedras, que é o lugar mais fácil aqui em BH pra gente correr. Trilha perto, ótima, né? Bonita, e inclusive até hoje, né? Assim, foi a primeira trilha que eu conheci, até hoje é que a gente mais faz as bases nos treinos, é a trilha do Retiro das Pedras. E eu não conhecia a trilha. E aí quem me apresentou foi o Rick Fish, né? Um nosso aluno E e eu, também grande atleta da TEL, e o Leandro. pô, então, Coach galera. Então Lelê tem foi tempo, tem quem tempo. trouxe. Percursor. É, É, então tem muita propriedade para estar aqui hoje no meio desses foi o monstros. Coach Lelê que trouxe. Começou em 2016 o Trail na TEL Sports. E hoje a gente tem aí duas grandes referências do Trail na TEL, né? A Paty, né, com uma experiência vasta em corrida de rua e fez a transição, né, Paty? Tô Depois você vai fazendo. falar um pouco da sua Uhum. história aí. E o Rocha, ultramaratonista, com experiência gigantesca na corrida de montanha. Lembro. E tá a caminho, também vou contar a história dele, eu vou deixar, né? Não vou ficar aqui contando a história dele também. Vai estar a caminho da UTMB para fazer as 100 milhas. Uma honra e um privilégio da Teu Esporte estar com esses dois atletas aí. Então, né, ô Lele, vamos deixar a Vamos Paty se lá. apresentar, falar um pouquinho dela, da história dela na corrida e no esporte aí pra gente. Bom, primeiro agradecer, gente. Eu estou muito honrada, né, de estar aqui. E eu falo que a corrida, ela tem múltiplas funções e uma coisa que para mim é muito importante, que ela me ensina diariamente, né? E eu vou, né, já estou no meu 9º ano na Tel Esportes. E a trilha, para mim, Quase sempre 10 anos, hein, quase 10 Paty? anos, que vem 10 anos, né, na FEL. E a trilha, para mim, o trekking, né, vamos dizer assim, sempre foi uma prática que eu gostei de ter na minha vida como lazer. Então, quando eu comecei a correr, né, a corrida apareceu na minha vida muito, talvez por uma opção, visto que eu era jogadora de vôlei, peteca, e depois de 3 cirurgias de ombro, né, eu achei melhor, né, mudar de esporte. E aí, no Clube do Minas, eu conheci, né, a corrida de rua lá, o grupo de assessoria lá, e amizades também, que eu acho que vem tudo junto no combo. Então, primeiro eu fiquei na corrida e gostando de competir, que eu gostava, né, já vinha com esse histórico de corredor, de atleta. Então, eu me identifiquei. E o trekking era só o meu lazer. Quando até o esporte começou, né, a trabalhar e a propiciar para a gente também a opção de trail run, eu falei assim, gente, é isso que eu gosto. Mas eu também estava muito envolvida, porque eu me apaixonei também pelas corridas de longa distância, que é maratona também. Então, hoje, né, graças a Deus eu tenho um treinador que é híbrido, que também gosta de asfalto e de trilha, porque eu acho que isso é muito importante. E isso a gente tem que valorizar, porque são poucos profissionais aqui, em Belo Horizonte, principalmente, que têm essa qualidade de dar uma assistência, né, um direcionamento, uma orientação para a gente, tanto no asfalto como no treino. Então, Aguiar aqui, né, Obrigado, te agradeço. Paty. Obrigado. Meu malvado preferido, né? Eu sei que eu não sou aquela aluna, assim, eu gosto de muitos desafios, ele fica assim um pouco assustado. Aquela aluna Porque eu tenho só tranquila. um problema, assim, eu tô ficando mais velha, né? Já tô com 53 anos, ou só com 53, mas eu acho que eu posso tudo. E tanto que eu já vou falando com ele aqui, né? Que agora tô me preparando para mais uma Ultra de 55 de Paraty. E Isso a ela me gente... contou já, viu, gente? Graças É, a Deus. mas tem outras coisas que a gente vai Deve contar ser depois. surpresa. Tem uma surpresa. Depois ele vai saber. Não vou matar, Bom né? demais. Vou passar agora aí para E você, Thiagão, fala. A história da Paty é legal também. A Paty é formada em educação física. Sim.
Professores, inclusive, de alguns atletas Sim. até esportes, né? Nossa, É sério? Eu não sabia disso, não. Sério? Eu fui da Natália, Da do triatlo, Natália, do Pedro Pedro Esteves, acho que do Thiago também, do Thiago Balford, não foi ou não? Isso, o Bal, É. isso mesmo, Thiago. Gente, eu não sabia disso, não. E agora colegas, hein? Isso mesmo, durante 14 anos. Bate neles todos. Tia Paty. E aí, Thiagão, e você? Conta mais sobre você, sua introdução no esporte, assim, né? Vamos colocar corrida de rua e posteriormente as trilhas. Bom, minha história ela é um pouco engraçada porque eu não tenho esse histórico de atleta da Paty, né? Então, a minha história eu venho de sedentário, obeso, fumante e ex-aluno de Ouro Preto, né? Então, assim, tem muita, Tudo errado. tinha muita festa. Ex-aluno de Ouro Preto. Tudo Destaque errado. nisso aí. Da República de Ouro Preto, né? De Ouro Preto. Então, assim, foi em 2008 que eu comecei a correr. Então, assim, 28 anos sem fazer nada. Eu brinco que eu tinha até raiva de quem fazia atividade física. Mas foi no momento que eu tava com a pressão muito alta e um médico me recomendou. Eu falei, o que eu precisava para não tomar remédio? E aí esse médico me recomendou, você vai começar a correr, vai começar a fazer uma atividade física, para de fumar. Formado, já estava atuando? Já estava trabalhando. E aí ele me falou, você para de beber, para de fumar e começa a praticar uma atividade física. E foi isso que eu fiz. A corrida para mim foi assim uma revolução na minha vida porque mudou meus hábitos, meu corpo, mudou minha forma de ver o mundo. E aí juntou com várias outras coisas que eu vivia assim pessoais, né, que também causaram uma transformação bem grande. Então, eu gosto muito. Eu brinco de vez em quando, falo com o Aguiar que a corrida é uma escolha que eu faço consciente de felicidade mesmo. É uma coisa que eu sei que eu faço consciente que vai me trazer felicidade. Então é bem legal isso. Instantâneo, né? Assim, o efeito agudo pós-treino e o efeito crônico de tudo que a gente vive no ciclo, né? E tal. Então, é sensacional mesmo. E eu comecei 5 km, 10 km, 21 km, 42 km. Aí depois de 42 quilômetros, eu falei assim, bom, dizem que tem algo maior que a gente pode fazer. Já que a corrida traz felicidade, né? É. Deixa eu ver se eu fico mais tempo, deixa eu ficar mais tempo feliz. Posso ser mais feliz do que eu sou hoje? Então, cada quilômetro que você vai acumulando felicidade, né? A sua moeda de felicidade é o quilômetro que você faz. Quilômetro rodado. É o quilômetro rodado. A gente brinca lá com o pessoal, que foi o Fish também, e o Marcel e a turma que me trouxeram pro treino. Né? A gente brinca que a amizade nossa é de muitos quilômetros de amizade, né? E aí eu comecei, aí eu fiz uma ultra de asfalto, que foi a Two Oceans, aí eu olhei, tinha Tiradentes, aí eu já vi Bertioga e Maresias, e aí tamo indo aí, né? Eu contei aqui, deram umas 15 que a gente já fez desde 2017, que eu fiz essa transição. Eu acho que você não foi 2016, não? Foi 2017, né? 17. Então você fez a prova que, inclusive, esse final de semana vai ter, que é a do Galo Velho, uma prova tradicional aqui na nossa região, né, perto de BH, em Mariana. Inclusive, foi a primeira prova que eu fiz de corrida de montanha, com a Paty. A Paty também foi em 2016. Fiz. E depois, no ano seguinte, foi uma turma maior, inclusive aí foi com a presença do Rocha, que ele usou essa prova, ele fez os 42, a maratona do Galo Velho, para preparar para Two Oceans, que é uma prova de 56 km. Eu fiz esse ano. Eu falo que eu fico brincando, galera, que esse é o ano do Rocha. Eu tô fazendo o ano que ele fez. Que ele fez em abril, a Two Oceans, é uma prova na África do Sul, né? São 56 com 1000 de elevação, uma prova de asfalto. Muito bonita, inclusive. E ele fez a maratona de Chicago no mesmo ano, né? Nós largamos juntos. E você também fez a maratona de Chicago. Foi, 2017, com a turma boa. Ou seja, o Rocha começou sendo híbrido, depois nunca mais voltou. Eu fiz essa pergunta. Agora ele é híbrido só no treino, né? Ele treina no nosso. É lenda agora. Eu tô ensaiando voltar pro asfalto um dia, mas eu ainda não tive um chamado, não. Mas o engraçado é que quem me indicou a prova do Galo Velho foi o Thiago Leite. Um outro treinador nosso, o Thiago Leite, que eu tô nos outros Thiago podcasts Leite. aqui. Foi em algumas corridas de montanha, chegou na prova do Bro, né? A prova muito conhecida, inclusive teve esse final de semana, eu fui lá. Aquele desafio também. De Estado Real, não foi? Ele teve a Estrada Real e foi... Desafio extremo, Estrada Real, e fez a prova do Bro. Ele foi em alguns eventos, mas não voltou ainda não. Um dia eu trago ele de volta. Vai sujar o tênis.
Dia de volta. Mas, ô Rocha, conta aí, dessas suas provas, você começou com 56 e aí fez prova, aí foi aumentando, né? Ano a ano, Sim. umas A provas gente de passou 60. 56, aí teve 60, aí depois de alguns 60, 80, aí depois de 80 a gente experimentou 100. Sempre pra onde? Não, mas isso aí que vocês estão Tempo. falando é minutos, né? Não, Vamos lá, mas Thiagão, você tá falando de ultramaratonas, mas a trilha, tipo, começou na trilha bem... Quais distâncias? Ou já foi direto já para distâncias maiores? Como é que foi essa troca mesmo do asfalto para a terra, né? Sim. Eu tô no TEL acho que desde 2012, já tem uns 13 anos, 12, 13 anos por aí. Pouco tempo, né? Pouco tempo. E então, assim, quando eu comecei com as provas de 21, de 30, porque assim, eu já tava com uma base muito forte, né, de corrida, de volume, distância, né? de distância. Então a gente começou já mais nas provas de 21, de 30 quilômetros. E aí, né, a gente vai explorando um pouco mais, querendo conhecer mais a região, né, e vai aumentando aos poucos, né. E até se conhecer também, né? Porque, pô, ficar Sim. mais que 30 quilômetros na trilha, dá quantas horas mais ou menos? Depende do... Depende da trilha, da é difícil, né? trilha. Assim, e é importante até falar sobre isso, quem vai fazer a transição, né, de corrida de rua para o trail, você nunca pode olhar só a distância. Você tem que olhar tudo da prova, né? Primeiro, se antes você escolher uma prova, você tem que entrar nos resultados anteriores e ver quais são os resultados, de quem ganha e qual é a média da sua categoria, mais ou menos. Pra você ter uma ideia de como é a dificuldade da prova, né? Porque normalmente uma prova de, vamos lá, vamos colocar até a própria La Mission mesmo, que é a prova de 15 quilômetros. É uma prova que tem gente que gasta 3 horas numa prova de 15 quilômetros, né? Ou seja, é quase um tempo de maratona, uma prova de 15. Então, a pessoa tem que entender qual é a altimetria da prova, qual é o tipo de terreno, qual é a variação desse tipo de terreno, tudo isso soma com a dificuldade da prova, né? Então, assim, né, o Rocha começou, é óbvio que ele entrou num ciclo porque estava fazendo uma prova, né, maior, que era Two Oceans, mas o início de prova, né, de trail, sempre eu recomendo os alunos a começar em distâncias de 7, 8 quilômetros, né, dependendo do tempo que ele tem. Mas, por exemplo, o Rocha tinha experiência em maratona, né? O Rocha tinha feito 9 maratonas. Então, assim, não era novidade ficar mais tempo correndo para ele. Então, é a relação do tempo. Começa com provas menores de 10 a 20 quilômetros, que são provas de entrada no trail ali. A gente tem sorte aqui em BH, próximo, que tem provas interessantes, né? Igual essa mesmo do que vai acontecer em Mariana, em Galo Velho, que tem distâncias menores, é perto de Belo Horizonte, que normalmente é difícil, né? Assim, uma outra coisa que é difícil do trail é encontrar prova, né? Que cada vez mais tem que garimpar. As provas não acontecem todo final de semana, igual a corrida de rua. Provas boas também, né? E aí você tem vale a que, pena, né? você tem que realmente saber pesquisar qual é a melhor prova para conseguir dar a entrada e fazer essa transição. Eu sempre recomendo não só fazer transição em prova, faz a transição em treino, né? Assim, tem uns treinos específicos de assessoria, tem outras empresas que fazem, é tipo um treino com guia, que você vai, né, com um grupo de pessoas correndo junto para você conhecer a trilha, né? Então acho que a transição deles foi mais ou menos nessa linha, assim. E a gente é muito bem servido aqui na região de Belo Horizonte, né? A gente tem muita trilha boa, muita trilha acessível. Com 20 minutos você chega de carro, você consegue fazer percurso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, assim, isso é muito bom pra gente isso aqui. É uma coisa que me fascina no trail, porque é diferente de um ciclo de maratona que a gente fica, às vezes, igual o rato, né? Fazendo na volta de um treino específico de ritmo de prova, ou vai para Pampulha, que é o melhor lugar realmente, né? Para você fazer um longão e tudo. Eu gosto muito de variar, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha um retiro, se a gente tem... tudo é questão do tempo, né? Que a gente tem disponível para poder fazer um treino longo de final de semana. A gente tem um retiro, igual o Aguiar falou, que é bem próximo, mas né, se é uma prova que não tem muita altimetria, a gente tem, né, o Alphaville para fazer, a gente tem o Rola Moça, né? O Topo do Mundo é um dos lugares muito bons para a gente treinar, que você vai fazer um ganho de altimetria. Aí, lógico, depende da prova-alvo para você saber a distância que quiser fazer, se você vai até lá em Moeda Velha e voltar, né, e tudo. Aí também tem Capanema, tem outros lugares. Então, isso no trail, que é uma coisa que me fascina, porque eu gosto dessa diversidade de terreno, de altimetria, de clima, né? Então, uma vez eu encontrei com o Rocha, se não me engano, a gente estava indo fazer o Fim do Mundo, aí você e o Borim, tava neblina, eles lá tudo encapuçado lá no Fim do Mundo, assim. A gente tem uma
uma variedade de, né? Lógico não que o asfalto deixe de ter, a gente corre também na chuva e tudo, mas no meio da natureza a gente está muito mais propensos a ter surpresinhas, entendeu? De, né, solo encharcado, brejo, trilha mal definida, né, fechada, vegetação. Em casa tá calor, chega no alto Exatamente. da montanha, tá aquele gelo. Essa seria a minha pergunta para vocês, né? Qual as maiores diferenças que vocês encontraram no exato momento dessa transição de asfalto para terra? E aí você matou a charada aí. Tô lendo, você tá com a visão. Eu nem lembrava. Essa bom da conversa que vai desenvolver isso mesmo. Mas o legal, assim, aqui é o que você falou, né, Rocha? A gente tem muitas opções de trilha, só que em Belo Horizonte ou região próxima, é o terreno muito ou sobe ou desce, né? Não tem plano, né? Terreno bom. É um terreno bom para treinar. Só um exemplo também que para pegar que às vezes, vamos supor, a gente tem, né, a vida paralela e os compromissos e realmente a trilha você gasta às vezes um tempo, né, para deslocar. Quando eu não posso às vezes ir para trilha, eu faço um treino no asfalto com subidas. Eu já saio de casa pra gente em Belo Horizonte, e né? pego já Afonso Pena, vou até lá na Serra do Curral e depois volto, vou pela Patagônia e subo até lá na Fundação Torino. Mas assim, a gente sobe, não viu? Só deu 600 metros. Assim, né? querendo ou não, assim, existem trilhas em Belo Horizonte, às vezes assim, não dá muita confiança, porque às vezes é perigoso, né? Ir sozinho em casa de mulher e tal, assim, nem recomendo, né? Mas assim, já conheço atletas, né, que mais experientes, que têm uma autonomia maior nos treinos, que correm em cima no Mangabeiras ali, no Pico Belo Horizonte, na Serra do Curral, ou até mesmo na Serra do Mangabeiras ali perto. Tem trilhas ali que, né, assim, você não precisa nem sair da cidade. Se você conseguir explorar, você encontra. Até no Buriti, descobri que tem trilha lá. Eu não sabia, mas tem umas trilhazinhas lá também. Que tem a opção também até na UFMG. Tem trilha lá dentro, que aí é até um pouco mais seguro, né? Querendo ou não. Tem a Perdidas, que fica tem a Perdidas, bem perto. Tem que ser bem do cedo lado das aqui, motos, né? De Nova Lima. Então, assim, opções tem várias, né? Mas voltando um pouco nessa transição, Lele, que você comentou, até pegando um gancho de um treino que a gente fez, Rocha, dos últimos 2, 3 finais de semana que a gente foi com um grupo de alunos da assessoria, e é um grupo que está fazendo a transição, está começando a corrida de montanha. E a gente peguei um trecho bem técnico, até para ver como é que eles vão se comportar, entender e até mostrar, olha, tipo assim, bem-vindo ao treino que eu queria mostrar para eles, né? Então, não sei se vocês conhecem do Retiro, tem aquele treino, né, que a gente pega do lado direito das montanhas ali, que é o percurso contrário da Boi Preto, que é uma trilha conhecida que o pessoal fez aqui na região. E aí eu fiz o percurso com o pessoal e assim, você via a galera comentando, nossa, passou 2 km, tem 30 minutos que a gente tá em 2 km. O trail é isso. Então, assim, você tem que acostumar a entender que você vai vencer etapas. Você nem percebe que passa o tempo. Você só tem que vencer a etapa de subir uma montanha cheia de pedra. E é isso, assim, essa é a divisão, né, do percurso ou da prova para a montanha. É entender que cada trecho vai ter uma dificuldade diferente. Sua cabeça está preparada para tudo que vier, igual você falou. É lama, é rio... variação com altimetria, terreno. Então, isso, querendo ou não, é isso que o treino faz com que a pessoa ela fortalece ela de qualquer maneira. Qualquer probleminha que tiver numa prova de rua, como a gente faz essa transição, pode ter um problema, pode, sei lá, você não tá no dia legal de treino e tal, se lembra da dificuldade que você passa na trilha. E esses trechos muito técnicos exigem da gente partes do corpo que a gente não são exigidos normalmente na corrida. Né? Você vai ter uma amplitude maior de perna, você vai ter um adutor que você vai precisar usar com muito mais firmeza. Exatamente. Uma consciência corporal também diferente. O Aguiar vai me dar a razão. Nós fizemos uma prova no passado que foi aquela de Catas Altas. Gente, a prova foi... Eu fui assim, eu me senti muito habilidosa porque eu chegava às vezes numa situação no meio do trecho e falei assim, peraí, como que eu vou subir isso aqui? Teve um momento que eu subi até de costas, porque eu não conseguia ter amplitude. Foi uma prova muito técnica, mas assim, a gente passa os perrengues, né? Passa as dificuldades, vence e depois você sai justamente o aprendizado. Muito mais fortalecido mentalmente. Eu gosto dessa variedade. Né? Com a minha vasta experiência no treino, certo. Mas acompanhando muito
o pessoal da trilha, eu ia muito, né, nos treinos, né, Guiar, junto com a turma, como a gente levava muito aluno de várias, de vários níveis, vamos dizer assim, né, de várias adaptações, eu percebia, cara, eu achava muito legal o três, só que, tipo, eu nunca dei sequência na trilha e tal, mas eu achava legal, assim, eu fui uma criança que subia na árvore, que brincava na terra, mesmo. brincava em fazenda, brincava na rua, eu fui uma das últimas gerações de brincar na rua, de verdade, então, assim, era uma vivência muito boa, correr descalço e tal, que não sei o quê. Chega na trilha, porra, tem aquela descidona, e eu, por exemplo, eu sou um cara que não tem muito medo, não, e eu vou, e eu lembro do Aguiar, tipo, correndo atrás de mim, eu tô assim, bicho, eu não vou deixar o Aguiar me passar nem a pau. O Aguiar. Mas não passava não, que eu era meio doido, mas desci, gostava, eu acho. Esse negócio de o que fez a memória, mudar né, e tal, né, de trilha pro asfalto. Eu não tive essa mudança. Eu fiz alguns treinos de trilha, mas o que eu acho legal é isso, é você perceber que, porra, eu consigo fazer isso daqui e eu não lembrava, talvez, da minha infância, que, olha, desci isso daqui numa velocidade boa, ó, tô conseguindo acompanhar a turminha aqui. Nossa, que subida difícil. É isso aí que você falou, vou subir de costas, vou subir de lado. Como é que eu vou fazer isso? Então, por isso que eu comentei de essas habilidades motoras adquiridas ao longo do tempo, né? Chega na trilha, a gente tem essa lembrança boa. Não, e outra, né? A gente Os treina... dois aqui, inclusive, são excelentes corredores de descida. Eu gosto. Os dois. E aí, assim, é até uma pergunta que eu faço até para vocês dois. Como foi a infância de vocês? Nossa, foi... Porque isso faz muita diferença para a descida. Minha mãe, ela achava até que eu não ia ter, assim, ser uma pessoa mais feminina, porque eu gostava só de brincar, de pegador, de soltar pipa, andar de bicicleta, etc. Então, sim, eu tive... Você é de Belo Horizonte mesmo? Sou de BH mesmo. Embora que meus pais, eles eram de interior, mas o esporte para mim sempre foi presente. Eu fui atleta desde os 9 anos que eu comecei a jogar vôlei, então eu sempre tive uma necessidade de estar em movimento. Assim, eu acho que eu nunca posso dizer, eu acho que talvez parei na minha quarentena quando eu tive menino. Mesmo assim, eu era jogador de peteca, e depois eu arranjei um grupo de peteca 6 horas da manhã, eu dava de mamar, ia para lá, voltava. E aí voltando para a corrida, que é o papo aqui, né? Isso é bom também para o meu dia a dia. Não sei se é a sua próxima pergunta, mas por causa que eu tenho essa autonomia de fazer meu treino no horário que me convier, entendeu? Então, o esporte coletivo, né? Quando eu jogava vôlei, até que eu precisava de outras pessoas, de um lugar, né? De espaço, horário. E as obrigações da vida, né? Tanto familiar como profissional e tudo, a gente começa a ficar restrito. Então, a corrida... E eu acho que isso é para todo mundo, né? Cada um tem o seu tempo e se organiza de forma... Isso, para mim, ficou libertador. Que aí você viaja, você corre. Se você tá chovendo, você não quer correr na chuva, você vai para uma esteira, né? Você corre, saindo de casa já correndo. E aí, isso pro dia a dia... É muito bom, né? É muito bom. Eu brincava muito de correr, criança, assim. Tem memórias, assim, de estar correndo e brincando de super-homem, de queimada. De Goiás, né? Foi uma infância também de brincar na rua, né? Que o Leandro comentou aí, também tinha muito disso. Eu sempre converso com as pessoas que eu vejo que performam mais no treino, sempre foi uma conversinha assim, me perguntando, como é que foi sua infância e tal. Assim, de maneira geral, para quem desenvolve mais na trilha, gosta e corre mais rápido, teve uma infância muito rica, nesse sentido que o Leandro tá falando, sabe? E de que esse repertório motor, porque assim, querendo ou não, a gente sabe que o treino você precisa correr bem na subida, correr bem na descida e saber correr no plano, nas três variações, né? E aí a descida talvez ali é o que mais pega muita gente, né? Até fazendo comparação com o triatlo, às vezes até é a natação do treino. É perigoso, a verdade é perigoso, né? Se você tem um pouco de destreza, é perigoso. É onde todo mundo tem assim, não, eu não consigo desenvolver na descida, como é que eu faço? Ali como é que melhora na descida e tal. E você vê quem é realmente... Não, eu que sou mulher, eu passo muitos homens numa prova, verdade, na hora da descida, que eles retrai e eu desenvolvo, então aí... E assim, onde que eu percebi que é treinável, você consegue melhorar, realmente fazer exercícios específicos de força,
Você realmente ir na trilha cada vez mais, às vezes até no próprio percurso, no mesmo percurso de sempre, e aumentando a velocidade aos poucos, mas algumas coisas são inatas mesmo da infância da pessoa. Então, assim, a coragem de você conseguir, vai descer e que você só vai cair, você coloca na cabeça, você não vai passar do chão, é o que faz a diferença realmente em quem consegue desenvolver. Mas tem como treinar também. Mas, assim, eu vejo realmente o pessoal que desenvolve mais na descida, quem tem uma infância com experiência. A descida você se joga, né? É. Você se joga morro abaixo. Tem um corredor que é o Chico, né? Chico Santos? Chico Santos, que ele fala que a gente, quando desce, tem que imaginar que tá tocando um samba. E aí você vai descendo e cada passinho é um pé num lugar diferente. Já até prestando atenção também aonde que vai cair, né? Porque vai cair, pode cair, né? O ponto é ter a cuidade visual, né? Você ter uma boa visão e previsão de onde você vai colocar o seu pé. Exatamente. Você não pode, assim, só descer ali igual um maluco enxurrada. Não, você tem que olhar mais ou menos o futuro ali, onde vai ser minha próxima passada, para você conseguir desenvolver bem. Você vai encaixando, né, o seu pé no espaço. Porque às vezes tem uma pedra, às vezes tem um galho, às vezes tá inclinado, às vezes tem uma vala. Mas tem exercícios específicos legais, né, de coordenação, agilidade, que pode ajudar muito o atleta. Né? São tomadas de decisões, né? Que exatamente. Na hora, toda hora tem que tomar decisão. O tempo inteiro. É isso que faz você passar seu tempo e nem ver que você correu horas. E aí que tem um negócio que você perguntou do que desenvolve, né? Você precisa desenvolver para corrida de trilha. A presença tem que ser muito forte. Exato. Sabe, você tem que estar ali, você está correndo, você está prestando atenção no chão. Você está prestando atenção no chão, você está prestando atenção ao seu redor. Você tem que ter... É um senso de presença mesmo, muito grande ali, de perceber qualquer detalhe diferente. Porque às vezes você tá correndo, dependendo do horário, né? Você vê uma cobra. Dependendo do lugar. Se você estiver viajando demais. Você não dá pra ir pro flow, igual o asfalto, você entra no flow, não existe flow assim, não, né? Assim, uma cobra. Mas você tem que estar. É um flow com presença. Vamos falar. Você tem que estar atento, né? Uma pedra ali mal encaixada no chão que você pisou, mais ou menos, pode machucar e te fazer cair. E é um momento tão legal, assim, é uma coisa assim, a gente vai chegar nesse assunto, estamos pulando um pouco. Mas você atrapalha. Mas quando você começa a falar assim, né, de um para o outro, corrida de rua ou corrida de trilha, a vantagem para mim da trilha é essa conexão com você. Acho que você conecta muito mais com você ali, de estar presente lá na trilha, você fica completamente ali focado com você. Porque na rua, às vezes, você dá uma viajada e tal, ali, você, sabe, começa a pensar outras coisas. É bom, né? Falando que nem é ruim. Mas, assim, às vezes você precisa de um momento de você estar com você mesmo ali, sabe? Às vezes, eu sei que é perigoso, às vezes, treinar a trilha sozinho, mas eu faço alguns treinos de rodagem na trilha sozinho e tal, mas eu vejo, assim, de fato, pra mim, pra encontrar o meu eu ali, conectar comigo, né? Rever tudo na minha vida ali e tal, e até ter mais presença, o trail me faz sentir, assim, melhor, assim, sabe? Eu não sei se é a mesma coisa com vocês também. É isso mesmo. Pra mim, assim, tem um determinado momento em que parece que eu desligo, assim, dos pensamentos, dos problemas, das coisas que me incomodam, e eu simplesmente corro. E pra mim uma prova grande é essa sensação que eu quero viver, assim. Eu tô ali meio que buscando aquele momento que eu desconecto, entendeu? E tô só correndo. Exatamente. Não penso em nada. Nesse mundo maluco de 1 milhão de informação na sua cabeça. E a gente trabalha muito mentalmente, né? Tá o tempo inteiro pensando, a gente tem que dar resposta, tem que ser produtivo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pra mim é um momento que, tipo, eu tenho que ser produtivo porque pra você. Eu tenho que completar ali, mas é uma coisa muito minha ali. Então fora o visual também, né? Tem momentos, dependendo de onde você tá, olhou pra esquerda, que lugar maravilhoso. Olhou pra direita, nossa, parece da esquerda. E aí até meu treinador me chama atenção, porque eu tive ano passado 2 experiências, talvez negativas, mas pra mim não foi. Na La Mission, nos 53, eu perdi o pódio por 3 minutos. E em Paraty, por 1 minuto e meio. Aí ele fala assim, aposto que você tirou foto. Aposto que você filmou. Dá o celular. Aposto que você filmou. Parou pra aí foto. Teve uma naquela KTR, não sei, que a gente chega no pico do Itacolomi, né? Menina, eu cheguei lá, eu tirei foto, não sei o quê, e as meninas passando. De repente, eu tentando correr. Eu lembro que eu perdi um pódio de geral. Aí depois fiquei esperando as meninas da minha categoria, demorando pra danar.
Por causa que mas elas não tiveram os registros incríveis que eu Ó, tive na Eu brincadeira. só acho ruim porque você se arrepende. Não é, pode dar aquele Se gostinho não assim, se né? arrependesse. Mas daí o Borim, nosso amigo Borim, falou assim, lá em Catas Altas mesmo, né, quando nós chegamos no pico, ele ia tirar foto. Ah, não, a Patrícia vai filmar, depois eu pego com ela. Eu vim com essa fama, entendeu? Mas é lógico, o pessoal fala, Patrícia, como é que você consegue treinar e tirar foto? Isso aqui, gente, não façam isso, né, sem essa habilidade. Mas eu tenho, às vezes, os momentos que eu quero registrar. É lógico que eu escolho o momento que você está subindo, você não está correndo, né? Andando. Lógico que Aham. correndo é perigoso, né? Por causa das variações, né? Do terreno. Mas é isso, porque é bonito demais. Eu sempre agradeço, sabe? É momento de. No treino, mais do que no asfalto, aí eu já faço uma diferença. Desde o momento que eu chego, a gente vê, né? Que a gente treina cedo, nascer Sim. do sol. Nossa, isso é muito bom. diferente. No Belvedere eu vejo todo dia. Eu É. começo a treinar às 5h30. Não, mas você viu nascer no sol na trilha. Nossa, é diferente. entendeu? Então, Não, assim, a vegetação vai Vou mudando. fazer vontade, então. Ai, Porque você viu eu na tava série? no Caparaó. Nossa, aí Eu é. corri, eu subi o pico da neblina à noite, com a lua cheia, Lua desligando a lanterna só pra poder correr sem luz. Nossa. Isso é muito bom. E depois, aí eu desci pro Espírito Santo e depois subi de novo no nascer do sol, Nossa. assisti o nascer do sol do topo e depois desci. Ah. Gente, é Não, o magnífico. Pico da assim, Bandeira, pra você quem não tem a fica- oportunidade de conhecer, é um lugar Eu vou... sensacional. A diferença é isso aí, né? Por exemplo, falou corrida de rua. Pô, corrida de rua, às vezes, você vai ter a meia de BH. Ah, você viu o animal tal? Que animal? Tipo, né? No zoológico, você não para pra prestar atenção, você fica tão ali. Na corrida de rua, né? Aí você vai pra montanha, não tem jeito de não parar pra observar esses detalhes, né? Cada um vive a corrida de maneira diferente. Por exemplo, a corrida de rua, no geral, assim, no que eu vivo, é o tempo. Você quer melhorar, performar. E aí, querendo ou não, você fica feliz pelo seu resultado de tempo. Uhum. No trail tem a questão do tempo, tem, né, cada vez mais está aumentando, mais atletas querem performar, mas no geral, quando a gente vai contemplar mesmo, agradecer e ver tudo. Assim, né, tirar foto, sim, tem que tirar foto mesmo. Né? Muita gente vai para assim, a oportunidade de uma pessoa conhecer o trail. Ele de uma prova, viajar, por exemplo, igual o Caparaó, conhecer a região, conhecer a cultura lá, pô, Morro Rico em Café, lugar muito top, né? E conhecer, o terceiro maior pico do Brasil. Mas quase 3.000 metros de altitude. O lugar é fantástico. Então, você ter a oportunidade de você conseguir vencer, subir até lá, correndo, ver o nascer do sol e voltar é um negócio com as suas próprias pernas, sabe? Tipo, é um negócio que você tem que agradecer a Deus o tempo todo. Eu falei pros meninos isso, até falei assim, gente, independente de qualquer coisa, né? Que você vê com dificuldade, pra chegar lá é difícil, né? Pra muito lugar pra chegar na trilha é difícil, às vezes você também tá mais cansado, é aquele final de ciclo. Você começa a ter umas coisinhas assim, como é querer reclamar, aí assim, não, mas você tem que no final só agradecer. No final você agradece. Sabe? Você tem que agradecer mesmo de ter a oportunidade de chegar lá e conseguir completar uma prova dessa. Porque dessa e várias outras, né? Como, por exemplo, a própria La Mission que a gente fez também, né? Pô, você correr a Serra Fina, aquele lugar ali, não tem cabimento de tanto que é lindo, não. Eu acho que quanto mais bonito, acho que mais empolgado a gente fica para poder Exato. correr. Exato. Tem algumas lembranças aqui de algumas provas que estão vindo assim, que você chega e você fala, nó, que lugar maravilhoso. Mas não necessariamente você para tirar uma foto, mas você guarda aquilo ali na exato. cabeça. Memoriza, né? E você até, deixa eu ver o que mais que tem aqui, Exato. né? Só meus olhos Continua, viram, né? Nossa, Não, e é o que eu falei. É tipo assim, a trilha não tem jeito de você desligar disso, né? Porque na corrida de rua, às vezes você desconecta disso, né? De, nossa, que imagem bonita. Não, na trilha não tem jeito. Você tá dentro da imagem. Né? Então, você não consegue desligar isso de você. A presença da natureza, né? Você tá ali no meio da presença da natureza e você é natureza. faz Você parte faz disso, parte né? dela, exatamente. Você começa a sentir parte dela. Isso é Você legal. tá passando, o respeito você tem maior, você começa a ter mais respeito. Depois Hoje- dessa eu vou até voltar a fazer. Ó, anota aí, hein? E hoje, sim, a gente tem muita luta, assim, né, que acontece aqui na própria região nossa, em Belo Horizonte, para preservação de trilha, né? Por causa das minerações, né, e tal. Então, assim, tem o próprio projeto da Boi Preto, que é exatamente isso. A gente tem uma trilha maravilhosa que os meninos fizeram, né, da Boi Preto. Que são quase mais de 80 quilômetros, né? Projeto que até a ideia dos caras é tentar
fazer com que não necessariamente você tenha que ir lá para Chamonix para fazer uma prova totalmente em serra. A gente tem essa possibilidade aqui do nosso lado. E a gente segue essa luta, né, de conexão com a natureza pela questão da própria mineração, né, que vai, querendo ou não, é uma necessidade, né, que a gente precisa, mas a gente tem que prestar atenção na nossa conexão com a natureza. Então a gente começa a ter essa relação, sabe? Não só em treinar. Às vezes a gente começa a querer ter que militar por ter mais trilhas, sabe? É marcar a presença Marcar a trilhas, presença. né? O propósito do Boi Preto, do Ouro Fino, né? Ouro Marcar Fino. a presença nas trilhas para garantir aquele espaço para a gente no futuro também. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Porque tem que ter ocupação, tem que fazer sentido, né? Uhum. E isso é a ideia, assim, da gente tentar levar mais o trail pro pessoal, para conhecer, que é uma modalidade que, tipo assim, né? É difícil? Tudo é difícil. Mas é possível que todo mundo tenha acesso, tudo tem um processo, né? De iniciar ali e ter a sua autonomia em treinar. Mas nossa senhora, para mim, é uma conexão maravilhosa que a gente tem entre esporte e natureza. Ô, Paty, Diga. vamos voltar a falar de ultramaratona aí. Quantas ultras você já fez? Ó, na verdade, né, meu currículo não é igual ao do nosso amigo que não, mas ultras mesmo foram 2, mas eu até falei, uma terceira que Patagônia foram 45. Então foi ultra também. E o que te fez? É. E o que te fez partir para as outras maratonas? Talvez pegando o gancho do Rocha, é igual a corrida. Eu comecei correndo 5, 10 quilômetros, meia maratona. Quando eu fiz uma terceira meia maratona, eu falei assim, agora eu quero dobrar essa meta. Aí fiz maratona. Então, lógico que na trilha, o tempo é bem maior. Por exemplo, La Mission, eu fiz no ano de 2022, 22, isso mesmo, eu fiz os 35 quilômetros. Em 6 horas e meia, uma coisa assim. E uma colega também do treino, né, a Aretusa, ela fez a distância 53, que quer queira ou não, eram, né, nem 18 quilômetros a mais. Ela gastou 11 horas e meia. Eu falei, gente, não, uma diferença tão pequena, o dobro. Então, eu ficava um pouco ainda temerosa de aumentar a distância, porque a exposição para o treino, né, e também na montanha seria maior. Mas é a questão do desafio mesmo. Que eu gosto do desafio. Peraí, eu acho que lógico, converso antes com o meu treinador e tudo. Às vezes eu já converso falando que eu já fiz a inscrição. Conversa depois. É bem normal. Só, na verdade, não conversa, ela só avisa. Avisa ele, né? Ele surta um pouquinho, mas aí depois, bom, em cima disso, vamos lá. Aí, então, é o desafio mesmo e a gente vê que a gente consegue, né, cumprir. E eu vou te falar, o trail, principalmente para nós mulheres, ele tem essa questão de treinar sozinha, é complicado. Tem a questão que eu vejo, não sei se esse dado meu é correto, acho que a maioria das mulheres, pelo menos assim, aqui, né, nossa região, são mulheres que já estão assim, vamos dizer, 40 a mais. Uhum. Por quê? Porque essa fase de transição da mulher, que está de procriação, de ter filho, ou até mesmo profissional, é complicado por causa da demanda de tempo que você tem, às vezes, né, no treino longo. Então, às vezes, a pessoa topa fazer um treininho mais curto e tudo. Então, eu me senti, no momento da minha vida, que meus filhos já estão maiores, que não dependem de mim, assim, né, para o dia a dia, então, de eu poder pensar em mim e fazer umas coisas que eu tenho vontade. Porque antes, no início, quando eu entrei para a TEL, independente do treino, dava uma certa 6h30, eu parava, ligava para acordar a menina para ir para a escola. Eu tive que fazer isso. Então, assim, é o lado da mãe. Então, essa minha organização que a corrida foi me ensinando, me propiciou, porque às vezes as pessoas têm normalmente a condição assim, não dá por causa disso. Eu fiz o contrário. Espera aí, eu quero fazer, então eu vou ter que me organizar, ser mais organizada. Então, às vezes eu tô lá no Retiro, 6 horas da manhã, mas ninguém, como diz a Globo, não mostrou que 4h30 eu já estava adiantando o almoço, porque eu sabia que ia chegar em casa só meio-dia, para poder, né, adiantar o almoço da família. Então... É adaptação, né, adaptação, Então, é lógico assim, eu ousei de fazer, né, de tentar uma prova de ultra igual agora também. Então, eu acho que La Mission foi uma das melhores provas que eu fiz. Eu acho que eu fui muito preparada, porque Tiradentes eu tinha virado pé, né, acabou que eu até fiz bacana também, tudo. Então, agora é isso. Eu sei que Paraty não é um clima que eu gosto, que é correr no frio,
Mas eu falei assim, gente, sem mimimi, né? Vamos lá, vamos correr. A gente já correu debaixo de chuva lá em Domit, lá, né? Com lama, vídeo cacetado, todo mundo escorregando. Então, eu gosto de... Então, assim, eu não gosto, na verdade é isso que eu queria dizer. Eu não gosto de repetir prova a mesma distância, pelo menos. Eu posso até repetir a prova, mas aí eu mudo a distância. Pra viver uma experiência diferente. Né, mais, né, outro percurso e ter um desafio diferente. É legal mesmo você vir na prova, você conhecer coisas diferentes, pra até enganar um pouquinho ali o sofrimento. Exatamente, Vai ter sofrimento? Vai ter. Vai. Mas a gente gosta, né? Ô, Rocha, e você fez 9 maratonas, né? A primeira ultramaratona, qual que foi? Sensação de terminar, como que foi? Conta um pouquinho assim. Não, essa primeira dele... Não, assim, a primeira, e aí você me fala da última. A última que foi a pica, né? Não, teve uma outras aí. Teve um E fala 110 em Paraty. Então me que doeu fala, bem. me fala dessa... Paraty. Fala pra gente, então, dessa primeira, né, essa transição, saída, já fiz 9 maratonas, vou pra trilha, vou fazer uma ultramaratona. Sim. Como que foi esse processo, como que foi a prova e a sua maior ultramaratona também pra gente? Bom, eu tava fazendo meus ciclos, né, lá, na época, né, a gente é de uma época de corredor que não é a mesma de hoje, né, na época nossa, você podia fazer uma maratona por ano, Era regra, né? era regra, quase isso. você não podia fazer duas não, porque seu corpo não aguentava. Isso. Aí, eu falei assim, eu vou fazer duas. Aí eu fiz duas, eu falei, bom, meu corpo aguenta. É, Duas maratonas A no gente ano. falou disso essa semana. Aí eu fiz 56, que foi a primeira ultramaratona, mas de trilha, primeira que eu fiz foi Xterra Tiradentes. Aqui Também nós foi junto fizemos com a juntos. Paty, com o Marcel, com Loyola, com a Cora. Foi uma turma, o Conrado, Conrado, a se eu não me Thalita. engano, foram acho que uns que fez essa prova de 56. Umas dois, Essa de Tiradentes foi 50. 50. Foi 50. Foram uns quase 15 a 20 atletas da Foi, Aí é prova. diferente. Foi né? muito legal. A gente treinava junto, tinha Nossa. todo um É. companheirismo ali naquele sofrimento, né? Aquela dor compartilhada. E assim, é legal falar dessa prova, porque que é difícil, né? Normalmente a gente tem prova de ultramaratona aqui no Brasil que elas são difíceis porque a altimetria é muito grande. E ela era uma prova, assim, que hoje difícil é achar uma prova que tenha uma altimetria razoável em serra, porque, querendo ou não, tem a serra lá de Tiradentes. Sim. E era uma altimetria que dá 1.000 metros. 1.300. É 1.000 e poucos. 1.500, uma coisa Assim, você Quer pega dizer, hoje- estradão, você pega variação, né, de terreno, né? Pega também fazendas e pastos, mas assim, você pega serra muito rolado, também, é. né? Pra Então, assim, ultramaratona, pra começar uma prova de Foi. entrada, é excelente prova de entrada. Ela era uma prova de entrada de ultramaratona, assim. Hoje É. até não tá tendo mais, né? Parou. Uma pena mesmo, né? Podia até ter. Mas É o assim, Xterra? Expert Tiradentes, foi fantástico, assim, fazer. Foi uma experiência excelente. A ultramaratona, ela te leva para espaços diferentes, assim, de contato com você mesmo, né? Eu brinco com a Guiar que todo ciclo, assim, tem uma parte que você fica mais emotivo, tem uma parte que você fica querendo entregar mais, você tem várias etapas. Então, assim, foi uma parte meio que de conhecer como que funciona um ciclo de uma ultramaratona, né? Mas foi maravilhoso. E dessa a que você fez a maior distância, qual que foi a distância? Foi 110 em Paraty, na UTMB Paraty. Doido, 110. que é a prova da Paty nesse ano. É. Ela fazia 14 horas. 14 não, 16? 16 ou 14? Acho que foi Foi 14 horas, eu acho. 14 horas correndo. 14 A uma horas. Não, quando ele temperatura comprou, média de uns 28 a Não. 30 graus. Eu achando que ele quente tava ainda. passando frio à noite, ele falou, Patrícia, à noite eu tava suando. A largada à noite, ele passou todo mundo transpirando muito. Olha só. É uma prova, assim, que, querendo ou não, é outra coisa que a gente tem que comentar da questão da altimetria, comentar da questão do Umidade, terreno, né? mas Mínima, né? aí você já atinge todas as provas, né? Que é a questão da umidade e temperatura. Realmente é início de verão, né? Final de primavera, né? Quase início de verão. No litoral, no Rio de Janeiro, uma prova, assim, muito top. Uma estrutura sensacional. Né, a organização Super de fora, organização. né, uma UTMB é uma organização né, que veio de vários outros eventos ali, que tem um mundial que o Rocha vai fazer, e foi um dia, assim, bem atípico, assim, até eles assustaram, né, não foi nem Foi das ondas de calor que tiveram de 2023, 23, né, ano passado. 28 graus, mais ou menos, 110 km. Essa prova eu 14 tive horas. a percepção, assim, que eu cheguei bem
bem próximo do meu limite. Bem próximo do meu limite, ao ponto de virar para mim mesmo e falar assim, olha, agora você tem que tomar uma decisão daqui para frente, e essa decisão é, se você continuar assim, pode ser que você vai parar no meio do caminho e não vai completar a prova. Ou você reduz e completa a prova num tempo que não era o que você tinha planejado, né? mas que você é capaz e nessas condições que estão aqui é o melhor que vai ter. E essa foi a escolha que eu fiz, assim. Foi uma escolha difícil, você briga mentalmente com ela durante muito tempo, assim, você virar e falar assim, eu vou reduzir o meu ritmo, conscientemente, porque eu preciso segurar, porque essa prova não vai ser fácil. Essa decisão, você fica brigando com ela, assim, quilômetros e quilômetros. Você vira e fala assim, não, mas eu fiz tal prova e eu tava bem, e eu fiz não sei aonde e eu tava bem. Tão bem treinado, né? Eu fiz tudo que eu tinha para poder treinar, e mesmo assim eu não, as condições não me permitem performar. E você reconhecer isso também é muito legal. Nossa, isso aí é um autoconhecimento fantástico, né? É um autoconhecimento. Entender. Mas o Rocha, a gente já teve experiência de fazer a prova com ele uma vez. Inclusive, foi a minha primeira ultramaratona, né? Fiz com ele. Falei, não, primeira ultramaratona vou fazer com o Rocha. Qual foi? Foi uma prova lá em Ouro Preto. E aí, na metade da prova, assim, eu tava tranquilo, ele também tava, de repente, coach, eu não vou mais. Pode ir. Falei, que isso, Rocha? Tá aqui no meio aqui e tal. Não, tô cansado, não, pode ir na frente. Não, Rocha, vambora, vamos, não, beleza. Aí, tipo assim, tava empolgadinho, eu fui. Passou um tempo, não deu nem 1 quilômetro, ele já tava do meu lado. E o mais engraçado, ele tava do meu lado, no final da prova, ele ainda me passou, correndo muito mais rápido, descendo muito mais forte. Você acredita que ele ia me deixar pra trás? Até hoje eu lembro desse dia, eu falo assim, eu vi aquele cabelinho dele balançando, assim, pulando na minha frente, eu falei, desgraçado, ele vai me deixar pra trás, eu vou ficar aqui e vou ouvir depois. Falei, não, eu vou. Aqui não, né? Aqui não, eu vou. Não, mas a estratégia deu certo. Eu falei assim, eu vou embora, porque se eu ficar com ele ali, a gente vai ficar lá pra trás ali e tal, vai ficar numa bad, senão eu vou embora, ele vai ter certeza que eu vou encostar. Encostou, deu certo. E ainda me passou no final, eu não consegui acompanhar ele no final. Porque isso é legal falar, assim, ele teve esse momento lá na UTMB, mas esses momentos no treino acontecem muito numa prova longa. Sim. Você tem várias sensações. Tem sensação que você tá bem na prova, que você é um rei, e tem sensação que você tá lá embaixo. E aí você tem que saber psicologicamente lidar com isso, porque você vive ali, a desidratação, às vezes você erra na suplementação, às vezes você não alimenta direito no dia anterior, e aí assim, você vai numa prova que você coloca o seu corpo ali numa situação de estresse, e numa ultramaratona, numa situação de estresse ainda com muito tempo. Então você vai viver diversos pensamentos na sua cabeça, né? E o legal é assim, se você tem uma mente forte, é você conseguir superar ela e seguir. A certeza é, você vai atravessar o inferno. É que nem na maratona ali entre os 32 e os 36 ali. Você vai atravessar o inferno. Só que na ultramaratona, esse inferno tende a ser maior. Várias vezes. Tem vários infernos. Ele pode repetir. Ele pode repetir. Mas você consegue acostumar a administrar ele. Não é uma coisa assim. Porque o bom da ultramaratona é, querendo ou não, assim, quando você faz uma prova de rua, você coloca muita pressão de tempo. Óbvio que tem tempo também na ultramaratona, é óbvio que tem tempo de corte, inclusive, né? Se uma pessoa também quiser ficar lá, não tem jeito, na prova ele tem que ser eliminado. Então, você tem que realmente ter um controle do tempo ali, uma dosagem e tal, mas você consegue administrar melhor na trilha ali, né? Pra quem quer completar uma prova, né? Mas na rua, querendo ou não, a pessoa tem que fazer uma prova abaixo de 3:30. Tem que fazer uma prova... Aí, você tem uma frustração ali que se você não conseguir, aí é diferente, né? Aí na trilha um pouquinho, você consegue administrar sendo ultra, né? Mas não deixa de ser difícil. Isso, fazendo uma comparação com o asfalto, não só corrida, a gente tem os equipamentos, né? Que tem que levar ainda, porque é uma transição que a gente tem que saber lidar. Porque às vezes não é só treinar com água, com suplementos e tudo. Em muitas provas, o Rocha ainda é mais ainda por causa quanto mais a distância maior, às vezes a obrigatoriedade de alguns materiais para usar na mochila. Então você tem que aprender a correr carregando uns 4 quilos a mais. Não, isso aí é um ponto que inclusive é importante comentar. Os materiais, eles fazem parte direta na sua performance na prova. O que você vai levar de água, o peso que você leva na mochila, o que você vai levar de suplementação.
Principalmente em provas, você tem que saber a estratégia certinha de o que vai ter em cada ponto de apoio. Até o tanto de água que bebe, né? Exatamente, Uma tudo é mochila controlado. com X de água. Você, É. primeiro ponto, você bebeu um pouquinho a mais do que deveria. Uhum. Já pode ficar, pode ser ruim, né? Exatamente. Pode ficar sem, né? É, Pode ficar sem, isso é muito comum. Essas provas mesmo, né? Igual a La Mission que a gente já fez, né? É uma prova que é autossobrevivência. Você tem que ter, acho que é 4 ou 5 pontos de hidratação, ou até menos, numa prova de 50, 60 quilômetros, que dura 9 horas e meia que a gente fez, né? Tem gente que gasta até mais tempo, gasta até 14, 15 horas numa prova que só tem 5 pontos de apoio. Você imagina? Se você não tiver bom domínio, né, do equipamento, bons equipamentos, saber a dosagem certa de ir até assim nos treinos, né, quando fizer, Tem que treinar. você saber a quantidade de água que você está consumindo em cada treino. E o tanto você está desidratando. Então, assim, o trail, querendo ou não, para quem for realmente ir nas provas maiores, você tem que começar a acostumar muito com esse controle. Né? Porque em rua você não tem esse problema, né? Você pega água ali praticamente a cada 3 km numa prova. 4 km até água e tal. Garantido, né? A água tá garantida lá. Exatamente. No trail você tem que realmente se organizar. E assim, até quando falar um pouco, eu como atleta também, né? Vocês também é a mesma coisa. Principalmente a parte que tem que organizar não só fazer a comida dos filhos, ela tem que organizar pro treino no dia seguinte. Isso que eu ia comentar aqui Aí agora. o treino A rotina no dia seguinte é diferente. do Por dia a exemplo, dia. na sexta-feira à noite, se você não chega na sexta-feira à noite, não separa seu tênis, sua mochila, colocar sua garrafinha de hidratação na geladeira, Congelador. no congelador, fazer as misturas de hidrolítico, fazer a dosagem certa, o que eu vou consumir a cada 30 minutos da minha suplementação já dentro da mochila organizado. Se você combinou com alguém a trilha que você vai começar às 6, 7 horas, você não vai chegar esse horário, não. Você vai ter que. Você vai atrasar com a galera, vai encontrar. Não, isso tá falando só do treino, né? Mas aí você fica tantas horas expostas lá. Você até chegou a comentar que você fazia já adiantava o almoço 4 horas da manhã. Como é que é equilibrar? Sim. Equilibrar família, esposa, agora o Rocha tem cachorro. A história do Rocha Cachorro é sensacional. Mas É trabalho, né, gente? Então, alguém paga os boletos também, né? Tem o trabalho aí. Exatamente. Como que é equilibrar isso daí? Horas de treino, porque se fazer um treino de trilha é horas, né? Um treino para ultramaratona são horas, e tem que equilibrar isso daí. Você trabalha, Rocha? Não sabia, não. De vez em quando, né? A gente trabalha. Ô, Leandro, assim, eu vou falar que até elogio, porque uma das frases que eu mais escuto que eu tenho que ser estudado. Porque, assim, não tem condição, a partir de fazer tanta coisa. Assim, porque eu tenho várias tribos, eu tenho amigas, né, da época da minha faculdade, eu tenho familiares, eu tenho amigas, né, lá do Minas, tudo. Então, assim, e eu realmente, até eu não sei como que eu dou conta de tanta coisa. Porque a gente também eu não sabe. trabalho, né? Eu não trabalho home office, trabalho em loco, trabalho, né, de manhã e de tarde. Eu não tenho empregado todo dia, eu tenho uma faxineira. Eu tenho 2 filhos, eu sou, né, posso dizer que sou pai, né, que eu que crio, né, os filhos e tudo. Tenho também da assistência, né, pro namorado. E não abro mão, assim, também de meus compromissos sociais também. É claro que, né, eu não vou ficar até tarde no véspera de um treino e tudo. Mas isso, para mim, é muito importante. Porque eu tive uma vez, uns 5 anos atrás, eu à noite, brigando com o filho, porque alguma coisa... eu tenho que dormir, fui falar, né, que eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que fazer um treino de 30 quilômetros. A minha filha, que hoje é mais velha, tem 22 anos, chegou para mim e falou assim, você tá indo porque você quer, né? Aqui dali... Eu fui para o meu quarto, assim, meditando, gente, realmente, esse negócio tem que dar prazer. Porque eu já treinei, né, em clube, seleção mineira, toda aquela rotina. Eu escolhi isso, aquela questão da felicidade. É uma coisa que me deixa feliz, mas se eu começar a ficar nessa neura, né, eu não sou profissional, eu sou, né, uma corredora amadora, isso tem que dar prazer. Então, a gente fala muito de sofrimento, que é gostoso mesmo, um treino, né, assim, que você... sai do sua zona de conforto, mas é uma linha tênue entre o prazer e o sofrimento, que eu sei que eu tenho que ficar o tempo todo colocando na balança, porque é isso. É pisar em ovos, né? Eu tenho um problema das coisas que mais me atrapalham, assim, é a questão do clima, realmente. Então, eu fiz uma maratona no início do ano, e você pegou o início do ano que foi muito quente. O Aguiar, ou as outras pessoas que me viam, e olha que eu começo cedo, 5 horas da manhã, dava 7h30, aquele Belvedere já estava cheio de gente, o calor já estava, e eu sempre, assim, boicotando os meus últimos quilômetros por causa do calor. Aí eu também falei, gente, peraí, eu tenho que, né, trabalhar isso comigo. Então, esse o aprendizado o tempo todo, né, que a gente vai aprendendo a lidar com as adversidades.
Então, o saber lidar é a organização mesmo. Porque assim, eu não quero abrir mão. A pessoa fala, mas como que se consegue tudo? Gente, a vida é feita de escolhas. Acho que é a minha resposta para todo mundo. Para mim, não é dificuldade de não acordar cedo para treinar. Né? Agora, para mim, outras coisas já, né, para outras pessoas já são. Eu fico brincando. Quando você estava lá dormindo, eu estava treinando, né? Sim. Então, mas também assim, 9 horas da noite, 9h30, ninguém consegue conversar mais comigo, porque eu já estou dormindo. É estilo de vida mesmo. Estilo de vida. E você, Rocha? Não, fácil não é. Não tem uma conciliação de todas essas vontades que ela seja sem o atrito de algum lado tem atrito, algum lado você vai ter que abrir mão, outro lado você vai ter que fazer uma escolha, nem todo mundo sai feliz, assim, nessa história, mas é o balanço daquilo que realmente é importante para você na vida, né? E algumas pessoas, às vezes, não vão ser e não vão ser priorizadas, ou aquilo não vai ser feito, então, assim, é um balanço de escolhas mesmo, e que você vai renovando todo dia. Tem hora que você vira e fala assim, não, vou abrir mão de um treino e vou sair com o pessoal, vou fazer alguma coisa diferente. Treino, né? Vou antecipar, ou então até por cansaço mesmo. Há poucos dias eu falei, Aguiar, eu preciso cortar uns 2 treinos desse aqui, porque eu preciso descansar. Só por isso, eu quero dormir 8 horas por dia, tranquilo. Mas é uma ginástica diária. Assim, muda o estilo é o estilo de vida, né, que com o base, né, o guarda-chuva é o esporte mesmo, querendo ou não, é o que a gente colocou como um caminho amador. Sim. Então, assim, a gente vai ajustando a vida social, o trabalho é prioridade, não tem como fugir do trabalho, a gente tem que fazer. Senão não paga as viagens, né, tem muita viagem para fazer. E o que eu vejo é isso, essa organização, acho que a pessoa, ela consegue se organizar. Ela consegue fazer tudo. Sim. Vontade, sabe? acho que é vontade. Força de vontade. Exatamente. É tudo você prevê do que vai precisar, né? No próprio dia mesmo lá, de você começar a treinar, você tem que se organizar tudo, a semana inteira. E você tem que mentalizar isso. Até eu falo com os alunos que é muito importante, assim, às vezes ele não consegue fazer o treino, às vezes porque não tem tempo. Eu não consigo fazer o tempo porque não tem tempo. Na verdade, ele não, minha opinião, ele não leu às vezes a planilha, analisou ela para saber o tempo que tem que acordar para começar a treinar. Então, assim, não é a cobrança, é a prioridade. Pô, ele queria dormir mais. E ok, tá tudo certo. Mas se realmente ele quer um salto a mais, pô, eu quero evoluir, eu quero fazer uma outra maratona, eu sei que eu preciso treinar, às vezes até quase 2 horas num dia de semana, e no final de semana eu preciso de fazer treinos de 3, 4 horas. Porque eu sei que eu vou fazer uma prova que vai durar 10, 12 horas ali e eu quero participar dessa prova. Então eu tenho que me organizar para isso. Mas é o principal que eu acho que dessa história você tem que gostar. Sim. Tem que ter motivação. Você tem que gostar do processo. Pode ser pelo treinamento, pode ser pelas amizades, que tá todo mundo treinando junto e tá no mesmo ciclo. Pode ser pela motivação de ter que viajar numa prova e tal. Então, assim, assim, a motivação, ela não vai cair assim do nada. Ela realmente tem que ter um propósito na vida dela para ela conseguir seguir no treino de corrida de montanha. E tem várias vantagens, a gente falou várias aqui, né? Mas realmente o principal é a pessoa entender que tem um propósito muito maior ali no ciclo de treinamento que ela vai conseguir terminar e fazer a prova. Gente, falando em tem que gostar, pra gente finalizar aqui o nosso Fala Theo Esportes. Rocha, o que você gosta mais? Rua ou trilha? Não, acho que tem outra pergunta também pode fazer. O que você gosta mais? Subida, descida ou plano? Essa também é uma pergunta típica do Bom, hoje eu prefiro a trilha. Eu não. Já tem um bom tempo que eu tenho conversado com a Guiara e falado assim: vamos ver, né? Talvez a gente coloque um ciclo de asfalto no meio do meu ciclo de trilha. Mas é sempre assim: um ciclo de asfalto que tem que encaixar no ciclo das minhas provas de trilha. Então, assim, o que eu prefiro mais hoje é a trilha, mas não dá para viver sem o asfalto. O asfalto continua aí para presente durante a semana. Sim, até pra você ter uma ideia, ele foi morar na montanha. Ele sai de casa para treinar, exatamente, já na trilha, né? As principais trilhas que tem na região, ele simplesmente é o quintal da casa dele. Ô, Paty, você, rua ou trilha? Eu tenho uma fascinação mesmo, né, pela trilha, mas eu ainda estou dividida, talvez um projeto, né, de fechar, principalmente, né, a mandala, ano que vem, se Deus quiser. Hoje é rua.
Não, ainda vou, não. Eu tenho é muito meme. Onde Sai do tá muro, teu Paty. coração, Sai do Paty? muro, Não, Paty. Teu coração. É porque agora, igual eu comentei isso. Beleza, você fechou a mandala. O que vai acontecer? Não, pois é. Eu achava até que não ia mais correr maratonas de asfalto. Mas aí eu tô vendo já um movimento de outras maratonas, uma amiga nossa, né? A Paulinha fez uma legal lá em Barcelona, isso, ai, bacana. Aí tá o pessoal agora em Valência, que não faz parte, também acho legal. Então, assim, eu vou deixar em aberto, né? Questão de maratona. Entendi. Mas é claro que eu tenho uma máxima que eu falo assim, eu não repito maratonas. Eu tenho 12 maratonas de asfalto, então eu falo assim, não quero repetir o local. Porque é diferente de repetir o local em trilha, que te aumenta a distância, né? Maratona é maratona. Então, hoje eu sou dividido, mas assim, a trilha está cada vez mais Ganhando espaço. ganhando espaço na minha vida. Galera, Tem assim mais vontade, né? não, bom demais. É que, ó, tenho que finalizar, né? A gente tem um Ótimo. prazo ali da Rendeu a conversa Da hoje. hora. Explodiu. Nem viu, passa rápido, É. né? Espero que tenham gostado. Espero ver vocês aqui de novo, a gente falando de trilha, falando de outras coisas que envolvem o treinamento, que envolvem a corrida, que envolvem a montanha, que envolve o esporte, né? Que envolve até o esportes. Queria agradecer de verdade, essas vezes foi muito top a guiar aqui Bem com a top gente também. Brigadaço. Queria agradecer a Track Field, Instituto Arjon, Faculdade Arnaldo e RL Costa. E é isso. Valeu demais. Valeu, nos vemos nas trilhas e na rua, né, Isso Paty? mesmo. Vamos pra trilha. vamos Agora pra na trilha, né, Paty? Agora O ciclo é agora é trilha. de trilha. Agora é trilha, mas daqui Agora a é trilha. pouco você beber também. A maratona. Todo sábado e domingo na trilha. É, É isso aí. muito bom, 2 longos. Valeu, Foi galera. bom, obrigado, foi Valeu ótimo. demais. Bom demais.